Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade, tá certo? Ao nosso assunto que a gente parou lá em sala de aula. Já deixei na agenda Edu também as páginas de exercício e deixei as páginas de leitura para este conteúdo, tá bom? Então, seguinte, na última aula a gente começou a fazer a introdução sobre raiz quadrada de um número real, certo? Então, a gente viu na aula passada que a raiz quadrada de um número real x é um número não negativo, certo? Que elevado ao quadrado resulta em x. Essa aqui foi a definição por nós dada. Em sala de aula, nós vimos o seguinte exemplo. Nós vimos o exemplo de raiz quadrada de 20,25, certo? Nós vimos que essa raiz quadrada, o resultado dela é igual a 4,5. Por quê? Pois, certo? Nós sabemos que 4,5 ao quadrado vai ser igual a 20,25, tá bom? Mas, professor, como é que eu chego nessa raiz? Como é que eu chego nessa resposta dessa raiz? Certo? Nós demonstramos que esse número que está dentro do radical, em sala de aula, certo? Nós poderíamos transformar ele em uma fração, certo? Então, logo essa raiz aqui, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter a raiz de 2025, certo? Lembrando que nós vamos olhar para o número que está dentro do radical sem a vírgula, colocar no numerador, certo? Sobre o número, a quantidade de casas que tem após a vírgula. No caso, nós temos uma, duas, certo? Então, se temos duas casas, vai ficar sobre 100. Uma propriedade que a gente vai ver mais na frente, mas que a gente já utiliza, é que a raiz quadrada de um quociente é a raiz quadrada do valor de cima sobre a raiz quadrada do valor de baixo, certo? Fatorando esse 2025 aqui, vamos trazer aqui no cantinho, certo? Nós temos que o seguinte, 2025 fatorado, nós vamos ter da seguinte forma. Primeiro, não dá para ser divisível por 2 na fatoração, porque esse número ele é ímpar, termina em 5, né? Então, agora nós vamos ver se ela é divisível por 3. Para saber se 2025 pode ser divisível por 3, nós fazemos a soma de todos os seus algarismos. Se resultar em um número divisível por 5, então esse número vai... Desculpa, por 5 não. Sendo o número divisível por múltiplo de 3, certo? Então, nós vamos ter aqui um número que é divisível por 3. Logo, nós temos 2 mais 0, 2, mais 2, 4, mais 5, 9. Logo, 9 é um múltiplo de 3. Então, esse número aqui ele é divisível por 3, certo? Como 2 não é divisível por 3, vamos pegar o 20. 20 dividido por 3 vai dar 6. Porque 6 vezes 3 é 18, certo? Só colocando aqui de lado para efeito de visualização, tá? Vai dar 6, que dá 18, menos sobra 2, certo? Baixamos o 2. 22 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 3, 21. 22 menos 21 resta 1. E agora nós temos, por fim, 15. 15 divisível por 3, dividido por 3 vai dar 5, que é o próprio 15, que isso aqui vai dar 0. Ok? Sabendo disso aqui agora, 2025 dividido por 3 vai ser igual a 675, certo? Que continua sendo divisível por 3, porque 6 mais 7 é 13, 13 mais 5, 18, e 18 é um múltiplo de 3, ok? Então, continua sendo divisível por 3. Então, vamos aqui continuar a nossa divisão por 3. 6 dividido por 3, 2, que vai dar 6, 0, baixa o 7. 7 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, 7 menos 6, 1. Baixa 5, 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 3, 15, e 15 menos 15, 0, certo? Então, 675 dividido por 3 vai dar 225. 225 continua sendo divisível por 3, fácil de observar. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então, vamos continuar dividindo aqui por 3, certo? Então, 22 dividido por 3, por quê? Porque 2 não dá para dividir 3 para 3. Então, nós temos 22 dividido por 3, que vai ser 7. 7 vezes 3, 21. 22 menos 21 resta 1. Baixamos o 5. 15 para 3 dá 5, certo? Que vai dar 15. E 15 menos 15 dá 0. Então, nós temos que 225 vai ser igual, dividido por 3 vai ser igual a
75. 75 dividido por 3, porque 7 mais 5 é 12, e 12 também é um múltiplo de 3. Então, vamos continuar nossa divisão aqui no canto por 3, certo? Isso vai dar 2, sobra 1, baixo 5, que vai dar 5. Então, nos resta 25 aqui. Continuando, nós agora não conseguimos mais dividir por 3. Então, vamos para o próximo número primo, que é 5. E 25 é divisível por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, o que é que acontece? Como nós temos uma raiz quadrada, certo? Então, nós vamos separar esses números de 2 em 2. Temos 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado, certo? Daí temos que a raiz de 2025 vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Lembro que o índice da raiz quadrada, quando eu falo raiz quadrada, é sempre 2. Então, eu posso cortar esse índice com os meus expoentes, tá? Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 5, nós temos 45. Então, pessoal, voltando aqui para cima, ó, a raiz quadrada de 2025 vai ser igual a 45. Raiz quadrada de 100, fazendo esse mesmo processo que aqui foi feito. Se nós pegarmos o 100 e fatorar, vou fazer agora de forma mais rápida, que vocês já sabem, certo? Então, quem não souber, é só repetir o vídeo e dar umas aulas e dar uma olhada, certo? Nessas aulas, repetir quantas vezes for preciso, e se precisarem também pode estar entrando em contato comigo para estar tirando as dúvidas, tá bom? Então, 6 dividido por 2 dá 50, 50 por 2, 25, que vai dar 5, dá 5 por 5, que dá 1. Mesmo processo, separando de 2 em 2, nós ficamos com 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Logo, nós temos que a raiz de 100 vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Corta-se índice com os expoentes, 2 vezes 5 nós teremos 10. Então, a raiz de 100 é 10. Como é óbvio, 10 vezes 10 vai dar 100, 45 vezes 45 dá 2025. E 45 dividido por 10, nós temos que é 4,5, certo? Então, está demonstrado aqui que a raiz quadrada de 20,25 é 4,5, fazendo aqui esse processo, certo, pessoal? Lembrando que agora a gente vai começar a fazer as análises. Vão existir situações em que essa raiz quadrada, tá? Só passar aqui. Vão existir situações em que essas raízes quadradas, tá? Elas são raízes de quadrado perfeito, ou seja, quando x é um quadrado perfeito, ok? Então, a gente vai fazer essa análise, certo? Da raiz quadrada de x. Só que existem duas situações. A primeira é quando esse x, esse valor de x, ele é quadrado perfeito. Ok? Quando é que ele é um quadrado perfeito? Certo? Se x for um número real não negativo, e para ele ser um quadrado perfeito, certo? Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que um número qualquer multiplicado por ele mesmo vai dar esse número dentro da raiz. Sendo que se ele é um quadrado perfeito, então ele vai ter que me dar uma resposta exata. Ou seja, será um número com infinitas casas decimais não periódicas, certo? Quando a gente tem esse quadrado perfeito e a gente não tem essas casas decimais não periódicas, ou seja, quando ele dá um número exato no final, tá certo? Então, ele vai ser um quadrado perfeito. Se isso não ocorrer e tiver número com infinitas casas decimais, que não sejam não periódicas, certo? Ou seja, quando ele for um número irracional. Então, quando a gente for calcular a raiz de um número e ele dá um número que tende ao infinito e não se repete, não tem nenhuma repetição, como, por exemplo, a gente viu as dízimas periódicas 0,3333,
certo? Então, ele vai ser um quadrado perfeito quando ele for exato e não é um quadrado perfeito quando ele der um número irracional, tá certo? Então, quando esse meu valor decimal ele não tiver parte periódica ou não for exato, ele vai ser um irracional. Primeiramente, vamos ver o quadrado perfeito, que vocês já conhecem alguns casos. Por exemplo, raiz de 25 vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado, que é igual a 5. Porque 5 vezes 5 dá 25, certo? Outro caso também, o caso anterior de 20,25 é um quadrado perfeito. Eu tenho um número que multiplicado por ele mesmo, um número exato, porque 4,5 é um número racional, certo? E nesse caso aí ele é exato, não é uma dízima. Então, ele é um quadrado perfeito, ok? Outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 169 sobre 16, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, certo? De 169, ok? Sobre a raiz quadrada de 16. Quando fatorarem os dois, fica como exercício de casa para vocês, a raiz de 169 vai dar 13, certo? E a raiz de 16 vai nos dar 4. Certo? Dessa forma aqui, nós temos 3 sobre 4. Quem quiser transformar também para decimal, dá certo, ok? E como ele deu um número, a gente conseguiu encontrar um número finito. Se vocês dividirem o 13 sobre 4, vai dar um número racional, certo? Então, nós temos aí um quadrado perfeito, certo? Quando é que ele vai ser um quadrado? Segundo ponto. Quando ele for um quadrado, ou melhor, quando ele não for quadrado, certo? Quando ele não for um quadrado perfeito. Então, quando ele não for um quadrado perfeito, por exemplo, 2, certo? Não é um quadrado perfeito, ok? Por que 2 não é um quadrado perfeito? Vamos colocar aqui. Não é quadrado perfeito. Por que isso aqui não ocorre, certo? Porque se eu pegar a raiz de 2, tá? A minha raiz de 2 eu não consigo achar um número racional, certo? De que multiplicado por ele mesmo eu consigo encontrar o 2. Eu vou conseguir encontrar um número irracional, certo? E esse número irracional, ok? Vai ser justamente o que faz essa raiz quadrada aí não ser um quadrado perfeito. Porque quando a gente for calcular a raiz de 2, nós vamos ver que vai dar igual aproximadamente o número, ou seja, esse número vai ser infinito, esse decimal, ok? Aí a pergunta é, mas professor, sem uma calculadora, como é que eu consigo encontrar essa raiz de 2? Tá? Então, essa raiz de 2 é o que a gente vai chamar e vai aprender como cálculo da raiz quadrada aproximada. Certo? Então, nós temos o cálculo de uma raiz quadrada aproximada. Como é que eu vou fazer essa aproximação? Ora, vamos pegar como exemplo o próprio raiz de 2, né? Nós sabemos o seguinte, que a raiz exata, o quadrado perfeito mais próximo de raiz de 2 que nós temos, certo? Vai ser a raiz de 4. Ou seja, a raiz de 2 é menor que a raiz de 4. E a raiz de 2 ela é maior do que a raiz de 1, certo? Quem é a raiz de 1? A raiz de 1 vai ser 1, menor que... Raiz de 2 é quem a gente quer encontrar, então eu vou chamar de x. E ela vai ser menor que a raiz de 4, que é 2. Ou seja, a minha raiz quadrada de 2, certo? Está entre 2 e 1. Então eu sei que x vai ser 1, alguma coisa. Daí nós começamos a fazer 1,1 vezes 1,1. Certo? E 1,1 vezes 1,1 vai dar para a gente aqui, certo? O valor de 1,21, ok? Se nós pegarmos 1,2 vezes 1,2, isso aqui vai nos dar 1,44,
certo? Se nós pegarmos 1,3 vezes 1,3, isso aqui vai nos dar 1,69, certo? E continuando, nós fazemos 1,4 vezes 1,4, que vai nos dar justamente, fazer aqui de lado 14 vezes 14, bem rápido. 4 vezes 4, 16 a 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, aqui nós vamos ter 196, ou seja, tenho duas casas aqui, 1,4 vezes 1,4, ando duas casas. Então, vai dar 1,96. Então, observe que 1,4 é o número que mais se aproxima de 2. Se nós formos fazer 1,5 vezes 1,5, vocês vão observar que esse número vai ser 2, alguma coisa, então vai passar. Então, a raiz quadrada de 2 vai ser igual, ou aproximadamente, certo? 1,4. No caso, só para ser mais específico, vai dar igual aproximadamente 1,41. Lembrando que esse número ele vai tender ao infinito, porque quanto mais números eu colocar após as casas decimais, certo? Mais próximo de 2 nós vamos chegar. Ou seja, a raiz de 2 ela vem por aproximação. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Já façam os exercícios que eu deixei na agenda para vocês da página 162, certo? E dessa parte de raiz aproximada ficam para vocês a parte da página 165, tá certo? Vocês já têm condições de estar resolvendo essas questões aí. E qualquer dúvida podem estar me procurando, ok? Uma boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, bom dia para quem assistir pelo dia e boa noite para quem assistir à noite, né? E qualquer dúvida, pessoal, me procurem, tá bom?